Todos, começando uma aula aberta da nossa escola de sonhos, mas depois de 7 dias ou domingo vou fechar essa aula. Então aproveita uma aula especial. Você quer entender como interpretar sonhos? Você quer chaves? Então se preparem, que vai ser algo poderoso. Nós estamos com o pastor Jonatas Lobo. É que eu sempre, quando eu passo da Vale da Bênção, é Jonathan e Jonathan, eu agora fico. Pastor, seja bem-vindo aqui no canal, que Deus possa te usar, te abençoar cada vez mais. Amém, shalom, shalom a todos. E para mim é sempre uma alegria estar aqui nesse canal abençoado com o pastor Ariston, né, profeta, homem de Deus, usado bastante nos sinais. E para mim é uma alegria estar aqui com você hoje, compartilhando, né, desse assunto que o Senhor, um assunto precioso, né, que nós precisamos dar bastante ênfase nisso, porque está totalmente ligado ao avivamento, né? Esse assunto, sonhos, visões, o profético, está tudo ligado ao avivamento. E é interessante, né? Daqui a pouco o pastor vai estar dando chaves, liberando aqui no, nesta aula, mas eu quero pedir que você compartilhe. Você conhece irmãos e irmãs que quer aprender sobre sonhos ou teve alguns sonhos? Acho que muita gente tem questionamento sobre sonhos. Eu comecei a falar de sonhos agora, muita gente, pastor, eu quero aprender sobre sonhos porque eu tenho sonhos e não entendo nada. Então, manda essa live, compartilha essa live para esse irmão, para essa irmã, ou no grupo do WhatsApp, fala, ó, começando agora, grupo de Facebook, do Instagram, aproveitando quanto essa aula está aberta, porque depois vai estar fechada, só quem vai ter acesso, aqueles que estão na escola de sonhos, vai ter acesso a essa aula. E é interessante isso. Quando eu comecei a estudar sobre sonhos, comprei até livros, materiais e ouvindo também com o pastor Jonatas, com o nosso amigo pastor Caio, profeta Renato e outros homens de Deus, mulheres de Deus, é algo muito profundo que Deus faz no sonho, que Deus pode fazer, o que pode acontecer. Pastor, primeira pergunta antes de entrar sobre interpretação, quando você começou a estudar, quando foi que veio esse interesse de aprender sobre sonhos? É algo natural, porque você tem um chamado profético, ou algo despertou para você ter essa busca? Foi assim, eu comecei a ter sonhos que eram sonhos literais, né? E eu comecei a perceber que eu sonhava e as coisas aconteciam. Eu sonhava, passava uma semana, aquilo que eu sonhei acontecia. E eu comecei a dar atenção a isso. Falei, peraí, tem algo a mais aqui? Não é possível, não é coincidência eu ter tantos sonhos e eles acontecerem da maneira exata que eu sonhei. Então, bem no começo, quando Deus começou a despertar a dimensão dos sonhos na minha vida, os meus sonhos eram totalmente literais, da maneira exata que eu sonhava, as coisas aconteciam. E aí eu comecei a ter um interesse nisso. Eu falei assim: o que será que a Bíblia fala a respeito de sonhos, né? Isso eu tinha uns 11, 12 anos de idade. E eu comecei a perceber que tudo que eu sonhava acontecia. Falei, peraí, tem algo a mais aqui? Eu vou estudar. Na época, assim, a internet não era tão forte quanto é hoje, né? Não tinha tantas pessoas ensinando a respeito, então não tinha acesso a materiais como hoje a gente tem acesso, né? Hoje é mais fácil. Você quer estudar a respeito de um assunto, é tudo mais fácil hoje. Mas na época não tinha, né? Não tinha vendendo curso como é hoje. Hoje você pesquisar, você acha um monte de gente vendendo curso a respeito de sonhos, livros. Então, na época, o que aconteceu? Eu tive que ir para o Senhor, né? Tipo, buscar em Deus. Senhor, eu estou sonhando e as coisas que eu sonho acontecem, né? O que a palavra de Deus diz? Eu comecei a ler, estudar a Bíblia e comecei a meditar a respeito desse assunto. E à medida que eu comecei a meditar, houve uma transição. Eu comecei a ter sonhos simbólicos. Aí mudou. Os sonhos literais começaram a diminuir. E aí começou o profético. Comecei a ter sonhos figurativos, como parábolas, como Jesus fala, né? Sonhos proféticos, cheios de símbolos. E aí eu tive que mergulhar mais profundo ainda para começar a entender, peraí,
houve uma troca, houve uma mudança. Meus sonhos não estão mais literais, mas eles carregam uma informação. Eu aprendi isso em Deus. E aí eu tive que buscar estudar o profético, estudar as figuras, né, os códigos proféticos escondidos na palavra. E aí eu mergulhei de cabeça, né? Quando houve essa transição de dimensão aí dos sonhos, aí eu mergulhei de cabeça para estudar mesmo a profundo os sonhos. Então, isso daí você com 10, 11 anos. Quantos anos você está agora? Eu tô com 36. Então, mais de 20 anos estudando sobre essa matéria. Isso. Então, podemos dizer Praticamente que é você é um quase a PhD. minha vida toda. Não, tem muita coisa ainda para aprender. Tanto Não, que 20 anos estudando o assunto, você já é fera. para você ver, eu sempre falo assim, Deus é uma fonte inesgotável, né? Sempre tem algo mais. Essa semana passada mesmo, Deus começou a me trazer uma revelação nova a respeito dos sonhos, e quando ela estiver completa, eu vou compartilhar com o pastor depois. É algo muito profundo assim que Deus está ministrando. Falei, peraí, é um detalhe que me passou desapercebido durante todos esses anos. E tipo, eu estou empolgado com essa revelação que Deus está trazendo para mim a respeito disso. E provavelmente eu vou escrever um livro só em cima dessa revelação. Eita glória. Vamos aproveitar o pastor nesta aula. Ele já escreveu 2 livros, se eu não me engano, sobre sonhos. 2 livros. É um assunto que ele tem estudado há anos, então é alguém que sabe. Eu posso ser sincero, falar a verdade, que eu mergulhei para aprender sobre sonhos há pouco tempo. Assim, eu já tinha lido livros proféticos. Você entra no profético, você acaba entrando em sonhos e visões, né? Mas assim, especificamente, falar, ó, vou estudar só sobre sonhos, mergulhar, comprar material, ouvir. Eu posso dizer, faz pouco tempo, acho que faz uns 6 meses, e Deus está dando um entendimento muito grande, né? Porque aquilo lá, quando você dá atenção para algo, parece que amplia, né? Amplia o seu entendimento e o próprio Deus vai trazendo revelações, entendimento, você compreendendo, por isso, aquilo. Mas, profeta, por que a grande maioria, e eu vou pegar o exemplo, até uma irmã, daqui a pouco, no final, ele talvez ele interpreta alguns sonhos aqui para ser como modelo. Não vai dar para falar, ou se ele quiser. Mas eu vou pegar o modelo de José, quando interpretou o sonho de Faraó, que ele vê 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Até depois falou, quando o José interpretou, faz sentido, né? Vaca gorda, 7 anos, vacas magras, gorda, fartura, magras, fome. Essa parte simbólica do sonho. A maioria que manda sonhos para mim, pastor, eu não entendi esse sonho, me dê a interpretação. É mais simbólico, porque é muito simbólico e às vezes tem tanto símbolo. Vamos dizer, a pessoa vê um caixão e eu entendo hoje, eu aprendi sobre sonho, não quer dizer literalmente morte. Igual, não, que alguém vai morrer, não. Tem vários simbolismos sobre o caixão, vários simbolismos sobre um tipo de animal. Por que é desta forma esses símbolos? Você que tem estudado há tantos anos. Olha, uma coisa que eu aprendi é que Deus gosta de falar por parábolas. Né? Tanto que uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, mestre, por que o senhor fala por parábolas? Ninguém entende. Né? A multidão vai embora sem entender nada. E Jesus falou o seguinte para os discípulos, porque eu fiz essa pergunta para Deus, Senhor, por que por figuras? Sendo que o Senhor pode falar de maneira mais clara, mais objetiva, né, como os sonhos literais são. E Deus falou para mim assim, vai no texto. Aí eu fui lá, comecei a estudar a palavra. E Jesus falou assim para ele, olha, porque para vocês que têm intimidade, é-vos dado o direito de conhecer os mistérios do reino de Deus. Vocês ouvem por parábolas, mas vocês têm a mim para revelar os mistérios para vocês. Então o que acontecia? Jesus falava por parábolas ao povo, só que chegava de noite, Jesus explicava tudinho para os discípulos. Então ele falou assim, ó, para vocês é dado esse direito. Por que que Deus gosta de falar por parábolas nos sonhos, de maneira profética? Porque ele quer, na verdade, é um chamado à intimidade. Porque José falou assim, a Deus pertence as interpretações.
Quando Deus te dá um sonho profético, o que está acontecendo? O que ele está dizendo? Filho, eu quero conversar com você, vem para a intimidade, que eu tenho mistérios para revelar para você, mistérios que estão ocultos, né? Então, quando Deus te dá um sonho profético, na verdade é um chamado para a intimidade. Olha, vem porque eu tenho algo para revelar, tem algo que eu quero fazer de novo, tem algo que eu ainda não fiz, que eu não revelei a ninguém e quero revelar para você. Então, nós temos esse direito como filhos, né? Como filhos de Deus, nós temos o direito e acesso a essa herança, de conhecer os mistérios do reino de Deus. Só que eu só passo a conhecer os mistérios revelados a partir da minha intimidade com o Espírito Santo. Então tem gente que vai receber os sonhos, mas não vai atender o chamado para a intimidade, que é onde a parábola é revelada, né? Onde os mistérios, os códigos são decodificados, e aí vem a revelação. Forte isso aí. Um dia eu tinha falado isso, que pessoas querem, correm tanto da interpretação, que é bom, às vezes manda mensagem para um pastor, para um profeta que tem mais experiência, interpreta esse sonho aqui. Mas às vezes ninguém tem interpretação. E aí eu falo assim, às vezes porque ninguém tem interpretação, porque Deus está te chamando, ó, vem me buscar, vem orar, vem clamar que eu vou trazer. E às vezes tem coisa que é como se fosse um quebra-cabeça, você vai ter um entendimento de um sonho aqui, com uma visão aqui, com uma revelação, e vai encaixando tudo no lugar, mas tem a ver, eu falo assim, a chave é relacionamento com o Espírito Sim. Santo. Isso é tão forte, ó. Pode Pode ver, falar. ó. Na Bíblia, tanto homens de Deus como gentios tiveram sonhos, né? Faraó teve sonho, Nabucodonosor teve sonho, outros reis tiveram sonhos, mas eles não tiveram a interpretação. Só conseguiu interpretar quem conhecia Deus de verdade. Então qualquer um pode receber um sonho da parte de Deus, qualquer pessoa pode receber um sonho, porque é um chamado de Deus para intimidade, mas só vai conseguir acessar o mistério, a revelação, quem tem relacionamento de filho. Não relacionamento esporádico, né? Não, hoje eu vou buscar Deus para ter a revelação desse sonho, não. Eu vou buscar Deus, entender que eu sou filho e por isso eu tenho acesso, eu tenho direito. Por meio de Jesus nós temos acesso a isso. Então, relacionamento de pai e filho é onde Deus vai revelando seus mistérios todos os dias. É muito Olha, forte isso. é forte isso. Escreve aí, relacionamento. Profeta, qual seriam as chaves principais, aquele que quer interpretações? Existe algumas chaves, o que a pessoa precisa fazer? Eu quero interpretar meus sonhos e talvez até ajudar outras pessoas a interpretar o sonho. O que a pessoa precisa fazer para estar entendendo seus sonhos, o simbolismo? Certo. Olha, eu sigo alguns passos, né? Eu sigo, particularmente, eu faço o seguinte: quando eu acabo de sonhar, eu levanto pela manhã, o que eu faço? Eu preciso gravar o sonho. Ou grava no celular falando, grava um vídeo, você contando o sonho, né? Ou você escreve o sonho, por quê? Tá fresco a memória, né? Você não vai perder os detalhes. E eu sempre falo o seguinte, ô pastor, que interpretações é os detalhes. Os detalhes fazem a diferença na hora de interpretar. Porque um detalhe que você deixa de contar ou deixa ali de dar atenção, ele pode mudar totalmente a interpretação. Há algum detalhe que você deixa escapar, né? Então pode aí haver uma contaminação na interpretação. Ou você expressa de forma errada para quem está ouvindo, né? Então, falo assim, primeiro de tudo é relacionamento com o Espírito Santo, porque a interpretação vem dele. É dele que vai surgir a revelação, né? Mas você precisa prestar atenção naquilo que Deus está falando, comunicando a você, ao teu espírito, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar o seu sonho, sendo ele de Deus ou não. Anote o sonho. Anotou o sonho. Aí tem um segundo passo, que é você discernir, agora juntamente com o Espírito Santo, que fonte que é esse sonho. Espera aí, ó, eu anotei o sonho, tá todos os detalhes aqui, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti, o que aconteceu, qual era o ambiente, né, quem estava presente no sonho, o que fez, o que falou. Anota todos os detalhes.
que cor, o sonho era colorido, que cor que era o objeto, quais os símbolos que apareceram, que me chamou a atenção no sonho. Anote tudo, tudo, tudo. Porque é isso que vai fazer diferença na hora de você interpretar o sonho. Aí o segundo passo é você discernir qual é a fonte que está fluindo aquele sonho. Se vocês quiserem anotar aí, existem 3 fontes possíveis da fluência do sonho. Sonho do espírito, né, que são sonhos proféticos. Os sonhos que vêm do Espírito Santo são sonhos revelacionais. Eles têm um DNA de Deus. Né? Os sonhos que vêm do Espírito, eles têm algumas marcas de Deus ali, que são, eu anotei aqui, ó, para você discernir mais fácil se aquele sonho vem do Espírito. Ele vai apontar um destino, ele vai revelar algo e vai dar um direcionamento. Esse sonho que eu tive... Apontar destino, vou até anotar aí, repete aí, apontar destino, direção e revelação. Amém. Esse sonho, ele te aponta um destino, ele te dá um direcionamento, ele te trouxe uma revelação. Se uma desses 3 pontos aparecer no teu sonho, já é um indício, já é um indicativo que a fonte veio do Espírito Santo. É um sonho profético, porque está revelando algo, está trazendo aquilo que está em oculto, te trazendo uma informação privilegiada, né? Ou ele está te dando um direcionamento. Olha, é igual o sonho de Jacó. Jacó estava sendo enganado por Labão lá não sei quantos anos, né? Aí ele começa a sonhar com um anjo que vem e fala para ele o que ele tinha que fazer. Olha, agora você raspa as varas assim, você vai passar as ovelhas assim. Então Jacó ele fala, olha, um anjo vinha e me dizia o que eu tinha que fazer. E aí ele começou a prosperar e ficou mais rico que o próprio sogro. E aí quanto mais o sogro tentava enganar ele, mais Jacó enriquecia, porque o anjo vinha em sonho e falava para ele o que ele tinha que fazer. Então dava um direcionamento. Entende? Então, o sonho que você teve tá te dando um direcionamento? Ele tá te mostrando algo que você precisa fazer, que você deve fazer? Se ele te dá um direcionamento, o contexto do sonho te trouxe um direcionamento, é um sonho do Espírito, é um sonho profético. Ou ele aponta um destino, que foi o caso do sonho de Faraó. Né? Qual que era o destino? Que teria 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de escassez. Estava apontando algo que ia acontecer, estava revelando o futuro, né? Ou o sonho de José próprio, quando ele conta para o pai e para os irmãos, olha, eu sonhei que havia 12 fechos, e os fechos de vocês se encurvavam ao meu. Eu sonhei com o sol, a lua e as estrelas, e elas se dobravam para mim. Estava apontando o quê? Era um sonho figurativo, mas a interpretação estava apontando o destino de José, que seria um destino de governo e que toda a sua família se dobraria ao destino dele. Então, apontou um destino, Deus confirmou um chamado, Deus veio confirmar para você o teu chamado, entende? Então, é um sonho profético, esse sonho confirmou o meu chamado, confirmou o chamado de José. É um sonho do Espírito. Então, nessas pequenas coisinhas, você vai aprendendo a discernir as fontes dos sonhos. É bem forte isso, né, pastor? Forte. E revelação também, traz revelação. O sonho Sim, traz revelação. Ou quando Deus te revela algo que está oculto. Pessoas que estão tramando contra você, pessoas falando mal de você. Ou Deus te revela coisas que vão acontecer, como foi para Faraó. Né? Vai vir tempos de dificuldade. Né? Ou Deus te dá um sonho que te dá uma ideia de negócio, te dá um direcionamento para o ministério. Você sonha, por exemplo, em sonho eu sonhei que eu estava fazendo uma campanha de libertação assim, assim, assim. Ou sonhei que eu estava gravando um curso, né, do Ministério dos Anjos. E aí você vai e coloca em prática aquilo que Deus te deu no sonho, né? Uma ideia, um insight, um direcionamento, uma revelação ali. Ou você sonha com alguém que vai acontecer na vida da pessoa, Deus está te revelando aquilo. Né? Ou para trazer um livramento, para você interceder, ou conversar com a pessoa.
Interessante o pastor falando isso, o profeta, que tem na história de pessoas que recebeu fórmulas de remédios, ideias para empresas, em sonhos, se tornaram até ricos, sonharam e tiveram uma revelação de alguma coisa para fazer e se prosperaram. Isso já está registrado na história. Se você pesquisar aí, você vai encontrar. Eu até, profeta, comprei um livro que é contando mais ou menos a história dos sonhos, desde quando lá no passado as pessoas começaram a pesquisar sobre sonhos, querer entender sobre sonhos, e aí ele vai numa linha do tempo, mais ou menos, vai falando isso, bem interessante. É, profeta, então, destino, direcionamento e revelação. E aí você diz que essa é a fonte do Espírito. Se tiver essas três Isso, coisas, é a fonte do Espírito. E quais outras duas que você ia falar também? Que você disse que é aí, três. isso. A outra fonte é a fonte da alma. Peraí. Vamos Da alma. analisar isso. Fonte da alma, fonte do coração. Vamos analisar o contexto do teu sonho. O que está falando aqui? Porque o sonho da alma também pode revelar algo a seu respeito, né? O sonho da alma também pode trazer informação para você, mas não quer dizer que veio do espírito, né? Que eu posso até ler um versículo para vocês aqui. Lá em Eclesiastes, se vocês quiserem anotar, Eclesiastes capítulo 5, versículo 3, fala assim, ó, que dá muita ocupação, vem os sonhos. Em outras traduções diz, dá muita preocupação, surgem os sonhos ou os pesadelos. Ou seja, quando nós começamos a dormir, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, começa a jogar coisas, né, para nossa mente. E aí, tudo que você reprimiu durante o dia, informações que você recebeu, coisas que você viu, ouviu, que o teu consciente reprimiu para dentro, ele começa a jogar para a alma. A alma começa a soltar tudo. Então, pode ser que do seu muito pensar, da sua preocupação, isso se torne sonhos, entende? Você pensou muito numa pessoa durante o dia, aí chega a noite, o que acontece? Você sonha com ela. Ou você estava preocupado com o que você tinha que fazer e você começa a sonhar com um problema, ou você começa a sonhar com o serviço. Teve uma época que meu serviço estava tão intenso, daí eu estava tão preocupado com as coisas que eu tinha que resolver no serviço, que todo dia eu sonhava com o serviço. E todo dia, quando eu começava a sonhar com o serviço, podia acordar que eu estava atrasado. Era incrível. Então, tipo assim, era tanta preocupação e canseira na minha mente que todo dia eu sonhava com o serviço e era aquela tribulação, e você já acordava cansado, já acordava estressado. Por quê? Você está preocupado, está pensando demais, você não consegue distrair, você não consegue relaxar o teu corpo, você começa a sonhar, mas isso são coisas da tua alma, que você está reprimindo, que você está guardando. Por exemplo, teve um irmão que pegou e foi assistir o filme do Máscara. Aí passou o dia inteiro assistindo o filme e depois chegou, pastor, eu sonhei com máscara, tive pesadelo com máscara. Ah, mas você passou o dia inteiro assistindo o filme, a série do Máscara, e depois você não quer sonhar? Entende? Então, aquilo que você alimenta a tua alma pode te gerar sonhos também. A pessoa passa o dia inteiro assistindo uma série. Ela vai sonhar com a série, vai sonhar com os personagens, vai sonhar lá com os personagens da Marvel, vai sonhar que está virando um super-herói. Ah, então isso é sonho profético? Eu vou virar um super-herói? Deus está me dando dons porque no meu sonho eu era o Superman? Não faz sentido. É sonhos almáticos, né? Sonhos do muito pensar, sonho da preocupação. Então, você vai olhar o sonho, peraí, eu pensei nessa pessoa durante o dia, né? Eu tô com saudade da pessoa, fiquei pensando nela, por isso eu sonhei com ela. Eu pensei nessa pessoa durante o dia? Pensei. Provavelmente pode ser um sonho da alma. Eu estava pensando nessa situação que eu sonhei durante o dia, fiquei pensando, fiquei. Então eu já estou discernindo por esses detalhes, que é um sonho da minha alma, um sonho gerado pela minha psique. Lá em Jeremias capítulo 23, versículo 16, no capítulo inteiro de Jeremias 23, Deus fala assim, ó, tem profetas que dizem que estão sonhando e eles proclamam entre o povo, sonhei,
sonhei, tive um sonho e declara um sonho. Mas esse sonho não é verdade, são sonhos do próprio coração deles. E aí Deus adverte o povo a saber discernir que os profetas estão contando não vem de Deus. São sonhos gerados pelo coração deles. Depois, se vocês quiserem ler lá, Jeremias 23 vai falar sobre isso. Deus advertindo o povo a discernir a fonte dos sonhos. Aprendam a dizer se esse sonho vem de Deus ou não vem. Né? Então, aquele sonho que tem muita coisa mirabolante, cada hora você está num lugar, aí tem um monte de figura, um monte de pessoa. Provavelmente esse sonho não está te trazendo uma revelação, não está te dando informação, está confuso, né? Uma hora você está na praia, de repente você está em casa, de repente você está numa nave espacial, de repente você está montado num cavalo. Então, tipo assim, nada conecta com nada. Não faz sentido. É um sonho da alma. O seu corpo estava tentando te descontrair, te relaxar enquanto você estava dormindo. Então é um sonho que está fluindo da alma. Você já está discernindo isso pelos sinais, por aquilo que aconteceu no seu sonho, né? Mas também, pastor, o sonho da alma pode revelar um estado emocional seu. Por exemplo, você está triste com o que está acontecendo, né? E a tua alma vai gerar um sonho que vai te mostrar como você está naquele momento. Por exemplo, o fato de você sonhar com um serviço, o que a tua alma está dizendo? Olha, você precisa relaxar. Você está muito estressado, isso não está fazendo bem para você. Você precisa descontrair, você precisa ter um momento de descontração, um momento que você vai se desligar disso aqui. Então é a tua alma clamando por descanso. Quando você sonha muito com o teu serviço, a tua alma está clamando por descanso. Ou quando você carrega a mágoa de alguém, você sonha com aquela pessoa, a tua alma está dizendo, você precisa perdoar, isso está fazendo mal para o teu corpo. Então, os sonhos da alma também podem revelar algo a teu respeito. Então, depende ali do contexto, o que o teu sonho está dizendo. Mas isso não quer dizer que foi um sonho profético. Revelou algo, né? Te deu ali a clareza de algo que está acontecendo na tua vida. Mas não foi um sonho profético. Mas pode revelar algo também. E isso é importante a gente se atentar a isso, porque a maioria dos ministros não falam isso. Eles falam dos sonhos proféticos, mas ninguém fala que também os sonhos da alma podem revelar algo a teu respeito. De como está o teu coração, de como está a tua mente, de como está o teu estado de espírito, né? Verdade. E a terceira fonte? E a terceira fonte, irmãos, é a fonte que foi da opressão maligna, né? A fonte maligna, que vem os terrores noturnos, os pesadelos, né? As visitações noturnas. Mas isso aí tem a ver com portas que estão abertas, portas de legalidade, né? A pessoa ela está assistindo pornografia, está consumindo coisas, está alimentando a alma dela com conteúdos pecaminosos, né? Se alimentando com alimentos que não agradam o Espírito Santo de Deus, com coisas. Uma pergunta, Pode falar. profeta: tudo pesadelo é maligno ou não? Ou pode ser da alma, ou pode ser também de Deus? Pesadelo. Pesadelo, ele pode ser da alma também. Tanto aqui nesse livro, no de Eclesiastes, fala: das muitas preocupações surgem os pesadelos. Tem uma tradução que fala dessa maneira: das muitas preocupações surgem os pesadelos. Mas como você vai discernir se esse pesadelo veio da sua alma ou ele veio do inimigo? O nível de opressão que ele carrega. Porque quando é o sonho da tua alma, você vai acordar ali, mas aquilo ali passa rápido. Agora, quando é uma opressão maligna, você chega a sentir a presença maligna quando acorda. Ou quando você está dormindo, aquilo te gera um medo assim fora do normal, né? A pessoa acorda e depois ela não consegue dormir. Ela sente uma presença ali no ambiente, no quarto, e ela fica apreensiva, não consegue dormir. Então, o nível do sentimento vai te revelar a fonte. Por isso é importante você sempre se atentar aos detalhes. O que eu sentia enquanto eu estava sonhando? Esse sonho, essa figura me trouxe paz, essa figura que eu estava vendo no sonho me trouxe preocupação, me trouxe medo. O sentimento é por onde a gente vai discernir no sonho se aquilo está vindo de Deus
da alma ou do inimigo. Então, profeta, eu vou dar um exemplo de um sonho para você fosse interpretar. Um homem, uma mulher teve um relacionamento, talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás. Isso falo que é real, que eu já vi pessoas perguntando isso. E ele sonha com essa pessoa. Já acabou o relacionamento e não tem nem contato mais. Vamos dizer que ele nem vê mais a pessoa, mas faz 10, 15, 20 anos teve relacionamento, talvez até morou junto, teve relação sexual, vamos dizer em alguns casos, ou não, tem alguns que foi só namorinho mesmo. Mas ele sonha com essa pessoa. Isso é alma, isso é algo espiritual, porque ainda ele sonha com alguém que não faz nem parte mais da vida dele. É Sim. um Aí, relacionamento do passado. sim. Aí nesse sonho, ele tem um contexto mais sexual ou não? Vamos dizer que ele se vê sempre beijando, sempre como se estivesse ainda namorando com essa pessoa, não está mais. Certo? Ó. Um pouco das duas coisas, vamos dizer assim. Por quê? A pessoa chegou a ter um relacionamento, chegou até morar junto. Se a pessoa ela teve um relacionamento sexual, ela teve uma ligação de alma, né? E se essa ligação de alma ela não se desligou da pessoa, por mais que o relacionamento acabou, mas no mundo espiritual ela não se desligou da pessoa, não fez ali uma oração de renúncia, não desligou a alma, ela ainda está conectada. Então, muito do que a outra pessoa, ela se torna um corpo. A palavra nos ensina, né, que quando um homem e uma mulher se deitam junto, eles se tornam um corpo só. Até fala que se você for lá se deitar com a prostituta, você se torna uma só com a prostituta. Então, tem uma ligação de alma ali. Então, o que afeta a vida daquela pessoa, mesmo ela estando longe, eu não tendo contato, eu não converso, aquilo vai, de uma certa forma, me afetar aqui, porque eu sou um só com ela ainda, né? Então, tem pessoas que têm interação sexual com várias pessoas, ela tá ligada com muitas pessoas ao mesmo tempo, isso trava, bloqueia a vida dela, né? Há muitas ligações ali, então a pessoa está recebendo coisas de várias pessoas diferentes ali, isso vai se tornar um problema para a pessoa. No caso dessa pessoa, aí sempre tem um sonho, aquela pessoa beijando, se abraçando, né? Ou tendo um relacionamento mais íntimo, porque ainda há uma conexão da alma, né? A alma ainda está ligada, tem um desejo oculto ali, tem algo que ficou ali dentro, precisa ser renunciado. Aí, a partir do momento que a pessoa se desliga, né, faz uma oração de renúncia, de desligamento, esses sonhos eles param de acontecer, né? Então tem a ver com a alma e tem a ver também com uma opressão maligna. O diabo quer fazer o quê? Se a pessoa já está em outro relacionamento, está casado com uma pessoa e está sonhando com a outra do passado, isso vai afetar o casamento daquela pessoa. É fato, isso é um fato, vai atrapalhar, né? Então, pode ter ali também uma ação maligna querendo destruir o casamento daquela pessoa, se E, aproveitando da legalidade da ligação de alma. Todo sonho que vem da fonte maligna tem uma legalidade, tem uma porta aberta para isso, né? Porque a dimensão dos sonhos é uma dimensão de Deus. Então o diabo ele pode vir te oprimir no sonho, mas é porque ali ele tem uma brecha, ele tem uma legalidade. vamos dizer, pesadelo vindo diretamente do espiritual maligno é porque tem legalidade, ou ele consegue atingir pessoas que não têm legalidade nenhuma. Não, tem que ter legalidade. Então, só Pesadelo pesadelo que vem do maligno. É porque tem uma porta aberta. Alguma coisa, tem alguma brechinha aberta ali, tem algo que tá em aberto ali no mundo espiritual, por onde o diabo consegue entrar e jogar esses dardos inflamados na mente, enquanto você dorme. Porque a dimensão dos sonhos é uma dimensão do espírito, é uma dimensão de Deus, né? Agora, existem sonhos de batalha espiritual que não são pesadelos. É o teu espírito discernindo, é um sonho revelacional, né? Por exemplo, a pessoa sonha que está expulsando o demônio. Não é a fonte maligna. Ali, realmente, o espírito dela está discernindo que ela está numa batalha espiritual enquanto está dormindo. O nosso espírito não dorme.
Não é um pesadelo, é um sonho revelacional. Você está em batalha, você está lutando, né? Então, aquilo não é um pesadelo. Você sonha que está expulsando o demônio. É um sonho que está te trazendo uma revelação naquele momento. Você precisa orar. Você precisa se posicionar, porque o diabo está se levantando. Entende? Mas pesadelo, terror noturno, tem uma brecha ali. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, pastor. Eu comecei a assistir uma série um tempo atrás. É uma série antiga, acho que ela já nem tem mais. Se você procurar, acho que nem acha mais ela para assistir. Era uma série que falava sobre psicologia, leitura de comportamento, de estudar o comportamento das pessoas. É a área que eu me formei, a psicologia. E eu estava assistindo essa série porque tinha a ver com meu serviço, meu trabalho. E ali, passou um tempo, eu comecei a ter paralisia do sono. Só que era aquela paralisia que você sente a presença maligna ali no quarto. E eu comecei, de tarde tinha paralisia do sono e sentia aquela opressão maligna vindo sobre mim, tentando me sufocar, às vezes de noite. Aí eu fui pro meu secreto, falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu não estou em pecado, né? Eu não tô em pecado, não tô assistindo conteúdo pornográfico, não assisto filme de terror, eu tô em santidade no meu casamento, os meus pensamentos, o meu coração está puro, tô me santificando, tô jejuando, tô orando, eu não deixei de buscar a presença. Por que que eu tô tendo esses ataques enquanto eu durmo? E o Espírito Santo me trouxe um flash na mente, onde eu estava na sala, eu tive uma visão muito rápida, onde eu estava na sala assistindo aquela série. E o Senhor falou assim para mim, para de assistir essa série por uma semana e você vai entender. E eu parei. E aí nunca mais eu tive aquele ataque de terror noturno. Então olha só, era uma coisa que eu estava assistindo, aparentemente não tinha nada de conteúdo sexual, era um conteúdo de psicologia. Mas alguma coisa ali foi consagrada a demônios e estava abrindo um portal para a minha vida. E sem saber, eu estava abrindo uma legalidade, porque eu estava alimentando a minha alma com aquilo. Entende? Uma vez também eu assisti um filme do Conan, o Bárbaro, sabe? Fizeram uma regravação do Conan. Eu assisti aquele filme logo quando lançou. Eu comprei o DVD e assisti no meu quarto. Naquela noite, nossa, eu tive um sonho horrível. Parecia que realmente a bruxa do filme ela ia me retalhar todo. Eu acordei assustado, eu acordei gritando. Eu tive que chamar os meus pais para orar comigo porque eu não conseguia mais dormir de tanto medo. Só que eu sabia que era por causa do filme. Porque eu vi ali, assim, aquela estrela de invocação, quando eles fazem os rituais com bode, eu via no meu sonho aquela estrela dentro da roda vermelha, cheia de velas em volta, e eu caindo em cima daquilo. Falei, misericórdia. Eu quebrei o DVD, pedi perdão ao Senhor por ter assistido aquilo, e aí eu voltei a dormir. Entende? Existem então coisas que você consome com os teus olhos, que aparentemente é inofensivo, mas pode estar abrindo legalidades e portas para demônios te atacarem com terrores noturnos, pesadelos. Existem crianças também que assistem um desenho que aos nossos olhos parece inofensivo, mas tem ali uma mensagem subliminar, que aí quando a criança vai dormir, ela tem pesadelos. Aí vai ver, vai fazer um mapeamento, aí descobre que era um desenho que a criança estava assistindo. Né? Quantos casos o pastor já ouviu a respeito disso, parecido? De crianças com pesadelo e a ver, era um desenho que estava assistindo. Às vezes até um objeto, né? Que tem alguns bonecos consagrados também. Tá o boneco lá no quarto, consagrado, e às vezes por causa daquele objeto estava tendo uma perturbação no sonho da criança. Que tem objetos consagrados, né? O inimigo está investindo. Só falando de algo interessante que eu vou aproveitar Noêmia, diz assim, eu sonho muito lutando com bruxas e expulsando demônios. O pessoal fala hoje em dia nessas batalhas espirituais, não só na questão do demônio normal, muita gente sonha expulsando demônios, você explicou aí,
Mas esse caso de muita gente fala que está sendo atacado por bruxo hoje em dia. Tu foi atacado por bruxo, o bruxo te veio atacando. O que você pensa disso? Se os bruxos, que é o homem, uma mulher, um feiticeiro, conseguir invadir, ele tem esse poder de invadir os nossos sonhos? Olha, no meu entendimento, não. Eles não conseguem porque os sonhos é uma dimensão do espírito. Agora, o que pode acontecer é Deus te dar a revelação de que existem bruxos que estão fazendo algo contra você. Aí Deus te mostra em sonho, certo? Deus te mostra o bruxo fazendo o trabalho, o bruxo te atacando, mas eles não têm esse poder de entrar no teu sonho. Isso aí eu não acredito que eles tenham esse poder, eu não acredito assim, dessa forma. Porque os sonhos é uma dimensão espiritual, é uma dimensão de Deus. E tem muitos símbolos que foi falado, né? Eu estudando símbolo ajuda, a pessoa fala assim, piolho significa o quê? Sonhei com piolho, sonhei com cachorro, sonhei com sapo, sonhei com elefante. Eu descobri cada bicho significa isso. Sonhar com elefante é isso, vamos dizer. Quando você sonhar com elefante azul é isso, sonhar com elefante. Eu entendendo isso me ajuda a interpretar os sonhos? Ajuda. Você entender os significados dos símbolos vai te ajudar, né, quando o sonho ele é simbólico, né, um sonho profético. Só que é o que eu falei para você, assim, a gente conversando. Não dá para gente pegar e engessar o significado dos símbolos. Por exemplo, leão sempre vai significar isso. Quando eu vi um leão no sonho, sempre vai significar isso. Você tem que analisar o contexto em que a figura aparece, certo? O contexto, de que forma ela aparece, quando ela aparece, e se perguntar por que ela está aparecendo aqui nesse momento, o que ela está fazendo, qual é o sentimento que essa figura está me gerando quando eu olho para ela, ou quando ela fala comigo, né? Então, assim, é necessário que você estude os códigos proféticos. A Bíblia é o nosso manual, ela está cheia de códigos proféticos, né? As visões dos profetas nunca eram literais, né? Tanto que ele fala, o que você vê, Jeremias? Vejo uma panela fervendo e ela está virada para o lado do sul. Perceba que o fato dela estar virada para o sul trazia o apontamento de uma localidade, de uma região, né? Por que, que a água está fervendo? Eu vejo uma vara de amendoeira, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Então, o que você está vendo? Deus perguntava, o que você está vendo? Então, Deus já ensina que você fazer perguntas para você mesmo, para o teu sonho, vai te levando à interpretação. Peraí, o que eu estou vendo? Estou vendo esse símbolo aqui. Tá, eu tenho uma noção de que significa, mas espera aí, porque o contexto pode mudar a interpretação. Né? Se o que eu estou sentindo é algo ruim, então eu estou discernindo que aquela figura ali ela não é algo que vem da parte de Deus. Então ela tem um significado inverso do bom. Porque toda figura profética, ela vai ter dois lados. O lado da luz e o lado das trevas. Por exemplo, leão. Se você pegar a figura do leão e for olhar para o lado negativo da figura, você vai ter ataque espiritual. O diabo anda ao derredor como que? Um leão, né? Davi enfrentou um leão, livrou as ovelhas de um leão. Então, se você for olhar o lado negativo, você vai ter aqui um ataque espiritual. Como que você vai discernir que é um lado negativo? O que você sentiu quando olhou para o leão. O leão te deu medo? Você sentiu que aquele leão ia te atacar? Então ali você, pelo sentimento, você discerne essa figura, você vai levar a figura para o lado negativo ou positivo. Agora, quando eu olhei para o leão, o que eu senti? Eu senti amor. Eu senti algo bom. Eu senti paz. Cristo é o leão da tribo de Judá. O leão representa governo. Né? A tribo de Judá representa governo. Né? Representa o ministério apostólico. Deus pode estar confirmando o chamado apostólico. Por exemplo, teve um pastor que mandou o sonho para mim. Pastor, o que significa isso? Eu estava orando na igreja, eu estava lá em jejum e consagração durante 12 horas e eu estava orando e eu tive uma visão de um leão e um cordeiro em cima do altar.
Ou seja, ali Deus estava confirmando o ministério apostólico daquele homem, né? Então, assim, tem os dois lados, o positivo e o negativo de cada figura. Você precisa ter o discernimento para saber para que lado que você vai levar a interpretação. Mas você precisa estudar os códigos. Você precisa saber o que significa tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Entende? Pega essa chave aí, pessoal. Ele falou do sentimento, que às vezes a pessoa só pega nas imagens do que viu, do que. Eu tenho aprendido isso também, e eu pergunto, mas o que você sentiu? Sentiu medo? Sentiu alegria? O que você sentiu quando você estava naquele sonho, vendo aquele cada símbolo? E quero só falar aqui que para vocês que estão chegando, essa é uma aula da nossa escola de sonhos, vai ficar aberta até domingo, depois eu vou fechar. E só quem vai ter acesso a ela, quem está na escola, quem entrou na escola. Há um custo, né? Uma inscrição, a pessoa pagou, então ele vai ter acesso a essa escola. E também você assista de novo, porque sempre quando você está ouvindo algo, isso vai liberando revelação, entendimento, seu entendimento vai abrindo em nome de Jesus. E eu quero falar também, incentivar você, você se inscrever no canal do pastor Jonathan Lobos, PR Jonatas Lobos, Isso. PR, PR Jonathan Lobos, e o Instagram, como é o Instagram? Também é É, PR Jonathan. não, o Instagram tá Jonatas S. Lobo. Jonathan S. Lobo. Também se inscreva Isso. no Instagram do pastor Jonathan S. Lobo, Instagram, e o YouTube. Aí, ele colocou pr.jonatas Lobos. Lá ele tem muito ensinamento sobre sonhos, sobre anjos. No mês que vem nós estamos combinando, eu até falei isso com ele agora há pouco. Nós vamos fazer uma semana de anjos, chamar todos esses profetas que eu conheço só para falar sobre anjos. Vai ser algo sobrenatural. Então, ele tem 2 livros sobre sonhos também, 2 livros em PDF digital, dá para você ler no celular, no tablet. Então você pode adquirir e que você vai entender sobre símbolos, tudo isso que ele está falando e muito mais, né? Para abrir o seu entendimento, porque realmente é uma chave poderosa. Pastor, eu queria até eu fico pensando, tem muitas pessoas que contam de experiências parecendo, alguns foram arrebatamento, foi levado ao céu, foi levado ao inferno, foi levado em outras dimensões. Como a pessoa sabe que aquilo lá foi um fato que aconteceu, ele foi arrebatado mesmo, ou foi apenas uma imagem, um pensamento da mente dele? Ou quando a pessoa, vamos dizer, a pessoa sonhou que estava entrando no céu, viu um anjo, vamos dar esse exemplo. Isso pode ser da alma, ou pode ser uma revelação, ou pode ser um fato realmente está acontecendo. Olha, para a pessoa E ter esses pastor, sonhos assim, você já teve essa experiência? Você fale e se você já teve essa experiência e conta como foi. já. Eu já tive sonhos de anjo chegar. Eu estava dormindo uma tarde, eu falei, tô cansado, eu vou deitar para dormir. Eu deitei. E de repente, no meu sonho, chega um anjo, ele fala, vem e me segue. E eu começo a seguir ele. E ali ele me levou em regiões de cativeiro, onde eu comecei a ver pessoas nessas regiões. E eu perguntava para ele, olha, por que essa pessoa está fazendo isso? Eu ficava olhando a pessoa enquanto eu seguia o anjo. E a pessoa ficava fazendo a mesma coisa e eu perguntava por que está fazendo isso? E aí o anjo me respondia, por causa disso, disso e disso. E aí entrava em outro ambiente que o anjo estava me levando, a gente ia trilhando um caminho, ia mudando assim os ambientes, e cada ambiente que a gente entrava tinha ali uma pessoa fazendo algo. Eu entendia que elas estavam aprisionadas ali, por isso eu perguntava, por que ela está aprisionada aqui? Por que ela fica fazendo isso? E sempre que eu perguntava, tinha uma interação com o anjo ali, ele me respondia. E a conclusão desse sonho foi que o anjo falou para mim: você está preso nessas regiões que você está vendo. Tudo que você viu está acontecendo na tua vida. E eu vim para libertar você. E aí, quando eu acordei, eu senti que a minha vida tinha destravado.
naquilo que ele tinha ministrado para mim, que eram cativeiros financeiros, que eram cativeiros de finanças. Então ali pela tarde, hoje fui lá ministrar, porque eu precisava receber a libertação. Então, as pessoas, enquanto elas dormem, elas podem ser levadas às dimensões do espírito, né? E ter experiências sobrenaturais. O próprio apóstolo Paulo fala: olha, eu tive experiências. Se no espírito, não sei. Se acordado ou não, não sei. Mas eu vi coisas que eu não posso contar, que não me foi permitido contar. O apóstolo João também, quando ele começou a ter as visões de Apocalipse, ele fala: tem coisas que estão seladas que não me foi permitido falar, que eu ouvi, mas que estão seladas. O profeta Daniel também recebeu revelações que Deus falou assim: olha, essa revelação está selada, não pode ser compartilhada. Então tem revelações que Deus vai nos dar, que Ele não vai deixar você compartilhar. Vai ser nessas dimensões do Espírito. Pessoas que são levadas ao céu, né? Pessoas que podem ser levadas a dimensões infernais para receber alguma revelação da parte de Deus. Eu creio nisso, né? Mas como que você vai saber se essa experiência veio de Deus ou não? Ou se vem de um espírito de engano? Através da tua intimidade com o Espírito Santo, não tem outro caminho. Porque é Ele quem vai te dizer: filho, isso não veio de mim. É só o Espírito Santo que vai poder confirmar para você. Porque eu não vou. Você vai poder me contar, às vezes eu acredito que pode ser algo da parte de Deus. Mas quem tem a verdade absoluta é quem te deu o sonho, né? É o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e não nos deixa confundidos. Então, a única pessoa que pode confirmar para você se aquele sonho, aquela experiência veio de Deus ou não, é o Espírito Santo, né? Só ele vai ter esse poder de confirmar para você: filho, isso veio de mim, eu estou te ensinando. Né? Eu até ensino os meus discípulos a fazerem uma oração antes de dormir, pedindo para que o Senhor venha e leve o espírito deles às dimensões celestiais para serem treinados nas regiões celestiais com os anjos. Porque nós podemos aprender. Começa a oração aí. Você então, prepara o ambiente. Depois você manda para mim. Vou mandar. Eu acho que eu até escrevi ela num PDF, eu vou mandar para você lá. Manda para mim. Interessante, ó. Está lembrando muita chave o pastor Jonathan. Pastor Jonathan, uma pergunta interessante aqui que eu estava pensando. Você tem mais de 20 anos estudando sobre sonhos, como foi falado no começo da aula. Ó, um monte de gente também quer. A Lorena também falando. A irmã Lorena também quer. Aí tem muita gente que. Muita gente. Voltando à pergunta. Você tem mais de 20 anos estudando sobre sonhos. Se você orar para uma pessoa por transferência, né? Então, você acredita na transferência, eu consigo receber isso? Você tem 20 anos estudando e fala assim: ó, olha aqui para mim já entender. E eu consigo receber aqui? Olha, eu acredito, a palavra de Deus diz assim: ó, tudo é possível ao que crê, né? A gente sabe que tem a transferência de unção, mas eu creio que Deus pode fazer um download na nossa mente com espírito de sabedoria e revelação, né? Ele é a fonte de todo o conhecimento, né? Eu não tenho como provar para você que existe uma impartição de conhecimento, mas eu creio que eu posso orar e Deus descer um download do céu sobre alguém e trazer uma revelação mais profunda para ela acerca de algum conteúdo. Eu creio nisso, tudo é possível. É a gente que põe limite ao poder de Deus, não é? Porque tem coisas que Jesus fez que não está escrito na Bíblia, mas ele fez. Qual que é o limite? Não é? A gente sabe que Pedro andou sobre as águas, é porque alguém escreveu, mas se ninguém escrevesse? Entende? Eu posso andar sobre as águas? Pô, tudo é possível. Né? Então eu creio que Deus pode liberar um download do céu para qualquer filho que tenha sede e fome. Né? Por quê? Tem vezes que eu estou aqui, eu leio um versículo na Bíblia que eu não entendo. O que eu faço? Espírito Santo, me explica. E aí eu começo a orar em línguas, daqui a pouco vem um download. Aí parece que faz assim, ó.
abre um monte de leque, aí eu começo a conectar aquele versículo com um monte de outros versículos, e daqui a pouco eu tenho um entendimento completo de algo que eu não sabia antes. E como que eu sei agora? Isso já aconteceu várias vezes comigo. Num instante eu não saber nada a respeito daquele tema, e de repente Deus abrir o meu entendimento e eu entender. Sabe? Deus pode abrir o entendimento das pessoas. Né? A gente vai orar aqui para que Deus abra o entendimento, para que haja um espírito de sabedoria e entendimento. Paulo não fala, eu oro para que vocês sejam cheios do espírito de sabedoria e entendimento. Né? Então é isso que eu vou pedir para você estar orando, mas eu queria falar assim, vou pedir para o profeta estar orando para você receber essa habilidade, essa unção, esse dom, cada um pode falar de uma maneira, você entender os seus sonhos melhor, você entender as visões, você ir para uma dimensão. Vou pedir para o profeta, mas eu queria que o profeta, antes de orar, falasse assim. Você disse que a chave número 1 é relacionamento com o Espírito Santo. Mas vamos dizer que se tivesse outra chave, chave número 2 ou 3, qual seria para eu entender sobre esse mistério dos sonhos? O que eu preciso fazer? Eu quero entender, quero ter interpretação dos meus sonhos, dos meus amigos, dos meus irmãos. Depois do relacionamento com o Espírito Santo, qual seria a coisa mais importante para a pessoa fazer? E depois que você falar isso, você manda fogo aí. Uhum. Olha, primeiramente o Espírito Santo, mas um outro conselho que eu daria para a pessoa: buscar conhecimento. Por quê? A palavra nos ensina isso. O povo perece porque falta conhecimento, falta entendimento, falta revelação. Há várias maneiras de você buscar o conhecimento. Por exemplo, como eu disse aqui, ó, Deus é uma fonte inesgotável. Não é porque há 20 anos eu estou estudando o assunto que ele se tornou esgotável para mim. Não é como eu compartilhei aqui, tem uma revelação que Deus está me dando agora que é nova para mim, que eu não ouvi, eu ainda não ouvi ninguém ministrando a respeito. Até o momento eu não ouvi, é uma coisa nova para mim, porque eu não ouvi ninguém falando. E Deus está me ensinando isso. O Espírito Santo está me trazendo essa revelação nova. Então, mas por quê? Eu continuo buscando, eu continuo lendo, eu continuo meditando no assunto. Por mais que eu tenha um entendimento assim abrangente, eu continuo meditando no assunto. Porque a meditação traz revelação. Quanto mais você medita, é como o pastor falou no começo aqui, quanto mais você medita sobre o assunto, parece que mais ele aumenta, né? Mais ele cresce, mais ele parece que você começa a ver, nossa, eu não imaginava que era tantas coisas assim, né? Então, outro conselho, se você quer saber sobre sonhos, saber interpretar, busque conhecimento. E você pode buscar de diversas formas, através da meditação na palavra. É de graça, você pega a sua Bíblia, procura lá todos os versículos que falam sobre sonho e começa a meditar naquilo. Como que ele interpretou, como que aconteceu, e medita naquilo. Medita dia e noite, isso vai trazer revelação. Você pode ler livros, né, de homens e mulheres de Deus, abençoados, que compartilham conhecimento. Porque eles buscaram conhecimento em algum lugar também. Quem ensina hoje, um dia se assentou para aprender. Né? Se hoje eu consigo ensinar a respeito desse tema, é porque eu me assento para aprender. Por exemplo, eu estou fazendo um curso sobre sonhos também, né, com um apóstolo, com o meu apóstolo. Ele está fazendo um curso de sonhos e eu estou fazendo curso. Por mais que eu saiba, tenha entendimento, eu continuo estudando, continuo meditando. E ande com pessoas que se movem nessa dimensão. Irmãos, esse é um dos maiores segredos da unção. Ande com pessoas que se movem naquilo que você quer se mover. Se você quer se mover em sonhos, ande com pessoas que se movem no profético através dos sonhos. Se conecte a esses profetas. Se você quer se mover em libertação, você vai precisar se conectar com profetas que se movem na dimensão da libertação. Eu quero ser um ministro de cura, eu preciso me conectar com quem? Com quem sabe ministrar cura, com quem entende do assunto. Porque é com esse homem, com esse profeta de Deus que você vai aprender. O Espírito Santo, ele traz o discernimento, ele traz a revelação, porque dele vem as interpretações. Mas quem se move nessa dimensão sabe como se mover, sabe os atalhos, já tem as revelações
revelações, né? Já foi ensinado pelo Espírito Santo, está em outro nível. Então, se conecte com pessoas que se movem na dimensão dos sonhos e você vai começar a se mover também, né? É uma transferência ali. Por mais que a pessoa não ore por você, colocando as mãos e transferindo algo, o fato de você estar conectado com a pessoa, a unção que flui na vida dela começa a fluir na tua. Né, pastor? Você já teve alguma experiência dessa? Você se conectar com uma pessoa de Deus e, assim, só o fato de você se conectar com ela, ali ter o coração ali alinhado, já começa a fluir aquela unção na sua vida, né? E aqui, irmãos, glória a Deus por esse canal, porque esse canal aqui te conecta a profetas que se movem em todas as dimensões, né? Aqui, ó, você se conecta com profetas de libertação, com profeta dos anjos, profeta dos sonhos, profeta em todas as áreas. Tem conteúdo aqui. Então é um canal mais abençoado que esse para você aprender e crescer em todas as áreas, né? E isso que eu ia falar, tem alguns que falam assim, aqui, talvez na sua cidade não tem, mas hoje em dia a internet já ajudou isso. Você pode conectar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus online, pegando o material dele, igual, vamos dar o exemplo do pastor Jonathan Lobos, que ele tem um canal dele com vários ensinos sobre sonhos, sobre anjos, tem livros, e aí você mergulha nisso, assistindo, comprando material, e aí você está conectando. É uma forma de conectar online também. Se não dá para andar, às vezes na cidade não tem homem, mulher que Sim. anda. Talvez na sua cidade, né? Na minha cidade, eu moro em São Paulo, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, e tem alguns aqui que até participam. E, e também assisto os podcasts, ajuda bastante. Podercast. Pode Aleluia. continuar. Eu estou querendo trazer o pastor Jonathan, se Deus quiser, Deus vai preparar para ele também estar no Podercast. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, aqui ó, você tem um canal abençoado, usufrua disso, né? Aproveite, se assente para aprender com quem se move nessa dimensão e você vai aprender a se mover. E a gente aprende, irmãos, com a prática, né? Porque se você sempre ficar dependendo de alguém para interpretar o teu sonho, você nunca vai conseguir interpretar o teu sonho. Tente, né? Se não está conseguindo, pegue a figura, vai estudar a figura que apareceu no teu sonho, ora, jejua. Daniel, quando ele não tinha revelação, ele jejuava e Deus dava a revelação. Então busque no Senhor a revelação e Ele vai te dar porque você é filho. É direito teu acessar a revelação, né? Então tá disponível para você. Comece a tentar você mesmo interpretar o sonho, lendo a palavra, meditando e andando com pessoas que sabem interpretar. Por exemplo, apóstolo, o que eu faço com os meus discípulos quando eles mandam um sonho para mim? Quando eu mando a interpretação, eu mando ensinando eles. Ó, vamos estudar o teu sonho aqui, ó. Você começou a contar o sonho, ó. Primeira figura que apareceu aqui, tá vendo? Essa daqui. Vamos ver o que ela significa. E aí eu anoto o significado daquela figura. Aí eu pergunto, o que você sentiu quando viu essa figura? E aí eu vou mostrando para ela, à medida que ela vai contando o sonho, vou ensinando ela a interpretar o próprio sonho. Entende? Então sempre que eu vou mandar a interpretação, eu já mando tudo detalhado ali, o símbolo, o significado. Se você sentiu isso, então é porque ele está te levando para esse entendimento. Então eu vou explicando. Hoje eles conseguem interpretar os próprios sonhos. Por quê? Está andando e aprendendo, está colocando na prática, né? Então você precisa andar com pessoas, se conectar com pessoas que se movem na dimensão que você quer se mover, né? E a dimensão dos sonhos, tem muitos homens de Deus que se movem nessa dimensão, que você pode se conectar e buscar o conhecimento, irmãos, para tudo. Esse é um conceito que você pode pegar para todas as áreas da sua vida ministerial e espiritual. Buscar o conhecimento. Você tendo conhecimento, você usufrui do sobrenatural de Deus. Amém? Profeta, manda fogo aí. Transfere. Deus abençoe Lorena, que Deus multiplique 100 vezes mais. Estou muito buscando aprender mais coisas do céu. Glória a Deus, Lorena. Está no caminho certo. Que Deus abençoe. Profeta, mande fogo aí. Amém. Então vamos lá, pessoal. Olha, eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e deseje receber algo novo da parte de Deus, né?
Deus é uma fonte inesgotável, o Espírito Santo é uma fonte que flui do seu interior. E eu creio que pode liberar algo sobrenatural sobre a sua vida agora. Você precisa apenas desejar e receber. É desejar e receber. Creia naquilo que está sendo liberado. Creia na palavra que vai ser liberada agora. E você vai tomando posse. À medida que a palavra for sendo liberada aqui, você vai pegando para você. Eu recebo. Eu tomo posse. Eu estou sendo ativado. Estou sendo ativado agora. É pela fé que você recebe a ativação. E eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero liberar. Eu quero autorizar você a entrar nessas dimensões proféticas dos sonhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos unimos em oração agora nesse momento, Pai, com os meus irmãos e irmãs, profetas, Senhor, profetas e profetisas do alto. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, liberar sobre a vida de cada um que está me ouvindo, me assistindo agora nesse momento, ou que vai me assistir depois, que uma unção nova e fresca seja liberada sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, venha e libere downloads dos céus, Pai, no entendimento dos teus filhos e filhas. Que eles possam compreender, Pai, numa dimensão maior sobre sonhos e visões, Pai. Libera algo sobrenatural, envia teus anjos ministradores agora, Pai. Em cada lar, em cada casa. Que eles comecem a ministrar no entendimento, Senhor, dos teus filhos e filhas. Trazendo espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de entendimento, Pai. Libera uma unção nova e fresca sobre o teu povo nesse momento, Pai. Ativa o Senhor nas dimensões proféticas dos sonhos. Que pessoas a partir de hoje comecem a receber sonhos proféticos, ó Pai. Que elas também, além de receber os sonhos, ó Pai, que elas consigam interpretar os sonhos proféticos, ó Pai. Em nome de Jesus, traga entendimento do céu, Senhor. Discernimento, ativa, Senhor, em alto nível, o dom de discernimento de espíritos, para que eles consigam discernir, Pai, de que fonte aquele sonho está fluindo, se é do espírito, se é da alma, Pai, se é das trevas. Que o nível de discernimento seja intensificado nesse momento, Pai. Que o espírito seja ativado para entrar nas dimensões celestiais e serem treinados pelos anjos do Senhor. Enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. A tua palavra diz, Pai, que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Enquanto, Senhor, os meus irmãos e irmãs estiverem dormindo essa noite, o Senhor possa liberar experiências sobrenaturais. O Senhor possa enviar anjos ministradores trazendo ideias, trazendo revelação, trazendo direcionamento, trazendo revelação, trazendo destino, Pai, confirmando chamados, em nome de Jesus, Pai. Eu creio também que através dos sonhos podemos, ó Pai, receber impartição de dons de unção. Pai, que essas pessoas que estão me assistindo agora, enquanto estiverem dormindo essa noite, recebam no espírito delas a ativação profética, Senhor, a ativação de dons sobrenaturais, Pai. Assim como o Senhor liberou o espírito de sabedoria sobre Salomão enquanto ele dormia, Pai. Libera do mesmo espírito sobre nós enquanto dormimos essa noite, espírito de sabedoria e entendimento, Pai. Abre o nosso entendimento para que possamos fluir nas dimensões proféticas dos sonhos, ó Pai, de forma sobrenatural e intensa, Pai. Em nome de Jesus, levanta profetas aqui essa noite, ó Pai. Unge, Senhor, com óleo precioso da unção, profetas e profetisas do Senhor, que vão se mover nas regiões celestiais, ó Pai, que vão se mover no profético através de sonhos e visões. Pai, eu peço a mesma unção que o Senhor tem confiado na minha vida, Pai, a mesma unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, derrama sobre a vida do pastor Ariston agora, Pai, derrama sobre a vida do apóstolo Ariston agora, Pai, em porção dobrada. Em nome de Jesus, venha sobre ti agora dessa mesma unção. 1, 2, 3. Em nome de Jesus, Pai, libera espírito de sabedoria e revelação sobre ele, Pai. Em porção dobrada de tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, libera sobre ele agora, Pai. Mais fogo, mais poder, mais glória, Pai. Que ele seja ativado nessas dimensões, que ele seja ativado no conhecimento, Pai. Que ele seja ativado nos níveis de revelação, Pai. Sobe o nível de revelação, Pai, no espírito dele, Pai. Ativa o espírito profético dele nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa fluir mais intensamente do que aquilo que eu tenho fluído, Senhor, nesses anos de busca, Pai, intimidade com o Senhor. Libera, Senhor, sobre os meus irmãos também dessa mesma unção que está sobre a minha vida. Eu libero sobre a vida deles, ó Pai. Receba no teu espírito agora essa unção e ativação. Em nome de sejam ativados agora, em nome de Jesus, o profético, através de
Agora, em nome de Jesus, tem pessoas que vão sentir o estômago pulando, você está sendo ativado pelo Espírito Santo nessas dimensões proféticas. Toca o Espírito deles agora, Pai. Toca-os com tua unção, apodera-te deles, Espírito Santo, ativando espírito de sabedoria e revelação, Pai. Em nome de Jesus. Pai, ativa-os, ativa anjos, ministradores dos sonhos, ó Pai, no ministério de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja, Pai, a todos aqueles que crerem. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu recebo, você que recebe, vai dizendo amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você que chegou agora, talvez não ouviu falando no começo, aqui é uma aula da nossa escola de sonhos. Nós estamos com 2 treinamentos no momento, que é uma mentoria de cura e a escola de sonhos. Então essa aula vai ficar aberta no canal até domingo. Domingo eu vou fechar ela. Então assista de novo. Senti meu corpo dar uma leve tremida. Glória a Deus. Eu creio que você recebeu uma unção poderosa do Espírito Santo. Segura aí, você recebeu em nome do Senhor Jesus. Apóstolo, e eu quero só falar também, o meu também, Maria, ela também, a irmã Lorena também sentiu, o poder de Deus tocou pessoas, pastor. Quero agradecer o pastor, porque foi de última hora, né? Falei com ele hoje, nem as outras lives nós preparam, fala uma semana antes, mas tremou dentro do meu corpo, glória a Deus. Eu falei, profeta, eu acho que era umas 9, 10, sei lá, de manhã, vamos fazer uma live hoje, se der. Obrigado, pastor, ter cedido seu tempo. Você que é a primeira vez, se inscreva aí. Meu corpo tremeu muito, as mãos levantaram. Ó, muita gente foi tocado. Pastor, glória a Deus. Vê aí, talvez apareceu sinais, pó de ouro, azeite, pedras. Ele trabalha com anjo. Em nome de Jesus. Estou vendo uma vasilha de ouro fervendo. Glória a Deus. Então, profeta, obrigado por ter cedido seu tempo, de última hora aí. Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seu ministério. As redes sociais aí alcance mais pessoas. Vão lá, se inscreva aí no canal que não é inscrito. Sentir o calor do Espírito Santo presença. E também lá no Instagram dele. Canal dele, pr.jonatanlobos. E o Instagram, Jonathan S. Lobo. Obrigado, Isso. profeta. Eu que agradeço esse convite, uma honra, um prazer para mim estar aqui com você. Foi um tempo precioso demais, né? E passou rápido, né? Muito rápido. Deu 1 hora e... Eu acho que está 1 hora e 10. Que Deus abençoe, profeta. Aos irmãos, fiquem na paz. Em nome de Jesus. Fica na paz. Obrigado, pastor. Shalom. Amém. Shalom.